Bom dia, irmãos. É um privilégio imenso estar aqui mais uma vez. É claro que nós sentimos a responsabilidade de falar da palavra do Senhor, mas estamos totalmente na dependência de Deus. E como a irmã já orou pelo pregador, já orou pela mensagem, eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em João 4, 24, nós vamos ler apenas o versículo 24 do Evangelho de João, do capítulo 4. O tema da nossa meditação de hoje é princípios para o culto. Princípios para o culto. E a palavra de Deus nos diz assim: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus possa aplicar a leitura da sua palavra nos nossos corações. Amém? Meus queridos, princípios para o culto. Para que nós possamos dedicar ao Senhor um culto autêntico e verdadeiro, é necessário que nós conheçamos os princípios que regem esse culto. E todos nós sabemos que esses princípios, eles podem ser encontrados na palavra de Deus. Então nós vamos, nesta manhã, expor algum desses princípios, mediante 4 perguntas que nós iremos fazer sobre culto. E à medida que faremos essas interrogações, a palavra de Deus, ela irá nos responder. E a primeira delas, que nós precisamos responder, é o que é culto. O que é culto? Em meio a tantas definições profundas e verdadeiras que eu já ouvi sobre culto, eu posso dizer para os irmãos que culto é relacionamento com Deus. Por quê? Porque em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que nós somos templo do Espírito Santo. E um templo é um lugar aonde, de forma contínua, é celebrado culto. E como templo móveis do Espírito Santo, eu posso dizer para os irmãos que a nossa vida, ela em si é um culto. E o culto nos liga aos céus, por meio da adoração, por meio do louvor, por meio da oração e por meio da leitura da palavra do Senhor. Então, culto é relacionamento com Deus. Permita-me dar um exemplo. Se nós lermos o primeiro capítulo de 1 Samuel, nós vamos encontrar ali a história de Ana, uma história que todos nós conhecemos. E também nós vamos encontrar ali o culto de Ana. E diz a história que por 25 anos, o culto de Ana foi: Senhor, dai-me um filho. Senhor, dai-me um filho. Senhor, dai-me um filho. Eu vejo nos nossos dias, irmãos, muitos cultos parecidos com esse culto de Ana. Senhor, dai-me uma casa. Senhor, dai-me um carro. Senhor, dai-me um bom emprego. Esse é o tipo de culto, meus queridos irmãos, que não chama a atenção de Deus. Esse é o tipo de culto que não move os céus em seu favor. Mas, depois de 25 anos, Ana, ela muda o seu culto. E em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, Ana diz:
se tu me deres um filho, por todos os dias da sua vida eu te darei. Isso é culto, irmão. Isso é culto, porque culto é uma via de mão dupla. Isso quer dizer que tudo que nós pedimos no culto deve ter como objetivo primário honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Honrar e glorificar o nome do Senhor. Porque culto é um relacionamento com Deus. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é: quando começa o culto? E algumas pessoas vão dizer que o culto começa quando se canta o primeiro hino. Outras pessoas vão dizer que o culto começa quando se faz a primeira oração. Outras pessoas vão dizer que o culto começa quando se faz a primeira leitura da palavra de Deus. E eu posso dizer, irmão, que esse culto que nós estamos oferecendo hoje no domingo ao Senhor, ele deveria ter começado na segunda-feira, porque culto começa com a preparação. Culto começa com a preparação. Agora veja, irmãos, se você passou a semana inteira brigando com sua sogra, a semana inteira brigando com seu sogro, a semana inteira brigando com seus filhos, a semana inteira brigando com seu cônjuge, a semana inteira brigando com seu vizinho, a semana inteira brigando com os colegas de serviço, você não está preparado para adorar o Senhor. Você não está preparado para apresentar o seu culto ao Senhor. Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nós devemos viver a expectativa do culto que nós vamos apresentar aqui no domingo. Amém? Porque em Salmo, capítulo 122, versículo 1, o salmista diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só em pensar, meus queridos, em vir à casa do Senhor no domingo, é um motivo de alegria e de felicidade para nós. Toda vez que, na semana que você pensar em vir à casa do Senhor, deve ser motivo de alegria e felicidade para você. Mas há 4 coisas que nós precisamos fazer para nos preparar para o culto de domingo. Primeiro, nós precisamos perseverar na santificação. Segundo, nós precisamos orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses 5,17. Nós precisamos ler a palavra do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, porque Deus fala por meio da sua palavra. E precisamos manter, em 4º lugar, precisamos manter um testemunho eficiente. Fazendo essas 4 coisas, durante a semana, nós estaremos nos preparando para apresentar o nosso culto ao Senhor. Amém? Apresentar o nosso culto ao Senhor. A terceira pergunta que precisamos fazer é: como devemos nos apresentar no culto? Eu digo para os irmãos que nós devemos nos apresentar como sacrifício e, ao mesmo tempo, como sacerdote. Na antiga aliança, esses 2 elementos, eles eram separados. Um era o sacrifício e outro era o sacerdote. Mas na nova aliança, o seu corpo é o sacrifício e você mesmo que deve apresentar ele no seu culto. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz da seguinte forma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na antiga aliança, o sacrifício, ele entrava no templo, ali ele se prostrava e ali terminava a sua vida.
Mas na nova aliança, nós, como sacrifício vivo, nós entramos na presença de Deus e nós saímos vivos, porque o nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus, nos dá vida e vida com abundância. E aí continua dizendo, no versículo 1 do capítulo 12, que esse sacrifício, ele deve ser santo. E santo aí, meus irmãos, abrange as 3 palavras para santificação, que quer dizer separação, purificação e conservação. Mas também diz que esse sacrifício, ele deve ser agradável a Deus. Isso quer dizer, irmãos, que nós devemos nos apresentar a Deus com o cheiro de Cristo. Não com o cheiro de pecado, não com o cheiro de morte, mas com o cheiro de Cristo, que é o cheiro agradável a Deus. Amém? Que é o cheiro agradável a Deus. E em último lugar, diz que esse culto, ele tem que ser racional. Em algumas traduções fala culto espiritual. Isso quer dizer que esse culto não deve ser regido pelas nossas emoções, mas deve ser regido pelos princípios da palavra do Senhor. Então, esse culto, esse sacrifício, ele deve ser apresentado dessa forma. Mas nós não devemos esquecer que nós também somos sacerdote nessa apresentação. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que Jesus nos fez reis e sacerdote. E o sacerdote, ele tem como função representar o povo diante de Deus. O contrário do profeta, que tinha como responsabilidade representar Deus diante do povo. Então você é o sacerdote do culto, do seu próprio sacrifício que você apresenta no culto. E é interessante notar que na antiga aliança, o sumo sacerdote só uma vez no ano, ele podia entrar no Santo dos Santos para representar ele e o povo, não antes de fazer sacrifício por si e pelo povo. E a história conta que o sumo sacerdote, ele chega diante do véu, ele está com o incensário na mão, ele tem do lado esquerdo o altar de incenso. Então ele enche esse incensário de incenso, então começa a bater incenso. Ele começa a bater incenso. Enquanto o sumo sacerdote estiver vendo a ponta do seu nariz e o dedo dos seus pés, ele não está preparado para entrar no Santo dos Santos. Ele só poderia entrar no Santo dos Santos quando ele não estivesse vendo nada. Porque quando o sumo sacerdote não estava vendo nada, é aí que ele via tudo. Ele via a glória de Deus emanar do propiciatório, ou seja, da tampa da arca, aonde Deus fazia morada e de onde Deus falava com o sumo sacerdote. Isso nos traz uma lição preciosa para os nossos dias, irmãos. Toda vez que a gente entra no santuário e a gente fica olhando para as pessoas, nós estamos longe de ver a glória de Deus. Nós só conseguimos ver a glória de Deus quando nós deixamos de ver as pessoas que estão no templo para prestar o nosso culto. E nesse culto nós conseguimos ver a glória de Deus. Eu fui numa igreja, um certo tempo atrás, e eu sentei em um banco no meio da igreja. E atrás de mim estava sentado 3 senhoras. E como estava sentado atrás de mim, eu comecei a ouvir a conversa daquelas senhoras. E a primeira dizia: você viu com que vestido ela veio para o culto hoje? Ela não deveria ter vindo com aquele vestido. Aquele vestido é muito justo. Ela não deveria ter vindo vestido. Aí a segunda falou: eu não olhei para o vestido, mas eu olhei para o cabelo dela. O cabelo dela estava de outra cor, com outro penteado. E a terceira falou: eu não olhei nem para o vestido
e nem para o cabelo, mas eu percebi que ela deu uma engordadinha, viu? Irmão, moral da história, essas 3 senhoras, elas não estavam preparadas para ver a glória de Deus, porque estavam olhando para alguém como o fariseu olhou para o publicano, na parábola do fariseu publicano, contado por Jesus em Lucas 18, a partir do versículo 9. Toda vez que nós olhamos para alguém no culto, nós deixamos. Toda vez que nós olhamos para alguém no culto, como o fariseu olhou para o publicano, nós deixamos de ver a glória de Deus. Há 3 tipos de pessoas que vêm ao culto. Há 3 tipos de pessoas que vêm à igreja. Primeiro tipo de pessoas são os adoradores. E os adoradores, meus irmãos, são aqueles que saem de casa conscientes de que dentro de um culto coletivo, eles têm um culto pessoal para apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Esses são os adoradores. Há um segundo grupo que vem para a igreja. São os espectadores. São aqueles que vêm assistir o culto. Eles não vêm prestar um culto ao Senhor, mas eles vêm, assistem o culto e voltam para casa. E o terceiro grupo são os investigadores do culto. São aqueles que vêm examinar o culto, ver o que está errado, para depois sair falando. Irmãos, eu oro a Deus para que nesta manhã aqui tenha apenas adoradores do Senhor Jesus Cristo. Amém? Adoradores do Senhor Jesus Cristo. A última pergunta é: como deve ser a adoração? Como deve ser a adoração? E aí nós voltamos para o texto que nós lemos no início. João capítulo 4, versículo 24. Essa adoração, em primeiro lugar, ela tem que ser em espírito. E há 2 razões por que a adoração deve ser em espírito. Primeiro, porque Deus é espírito. Isso quer dizer, irmão, que a adoração não deve ser baseada naquilo que somos, mas deve ser baseado naquilo que Deus é. Deus é espírito e nós devemos adorar em espírito. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a adoração deve ser em espírito, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, conforme em Romanos capítulo 8, versículo 8. Diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Romanos 8, nos fala de uma luta que há dentro do nosso interior. Uma luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. E ainda diz em Romanos 8 que a carne é inimizade contra Deus. Quem é que vence essa luta? A carne ou o espírito? Eu digo, irmãos, para o lado que você pender, terá a vitória. Se você pender para o lado da carne, ela será vitoriosa. Se você pender para o lado do espírito, ele será vitorioso. Deus é espírito, e nós precisamos adorar ele em espírito. Em Romanos 8,16, diz que Deus se comunica conosco no nosso espírito. Romanos 8,16 diz: e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é a única mensagem, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Mas é uma mensagem que abrange todas as outras mensagens que existem na Bíblia. Por quê? Porque se você está em casa, o Espírito Santo está falando com você. Você é filho de Deus. Se você está na escola, o Espírito Santo está falando com você. Você é filho de Deus. Se você está no meio de pessoas que não são salvas, o Espírito está falando com você. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que se comportar, agir e pensar como tal. Amém? Você tem que pensar, agir como tal. Em último lugar, meus queridos irmãos, a adoração ela deve ser em espírito, mas também deve ser em verdade.
a minha verdade, a sua verdade é relativa. Mas a verdade do Senhor Jesus Cristo, ela é absoluta. Amém? Ela é absoluta. Por isso que o culto deve ser baseado nos princípios da palavra de Deus, nos princípios que o Senhor Jesus Cristo nos deu, porque Ele é a verdade. E é interessante notar que em João 14,6, 3 coisas que Jesus é, a gente pode relacionar com o culto. Por exemplo, ele diz, eu sou o caminho. No culto, nós não podemos chegar ao trono da graça, a não ser por meio de Jesus Cristo, que é o caminho. Ele diz, eu sou a verdade. Não há verdade maior do que essa, de que Jesus é o caminho que nos leva até a Deus. E ele diz, eu sou a vida. Não há vida fora deste caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Então, essas 3 verdades encontradas em João 14,6, ela pode ser relacionada com o nosso culto.